de alguma forma, como ouvimos, até um bocadinho pela família. E esse lado, que é o lado mais dentro de casa, o lado daqueles que amam os seus filhos amam os pais, mas depois não se entendem perante uma coisa que a sociedade parece condenar. Está a mudar, mas ainda é muito sublinhado como diferente. Eu tenho aqui a Margarida, que eu já conheço, e a Clarice. Vou explicar que a Margarida é a fundadora, aliás, deve ter sido a primeira pessoa que apareceu a falar de uma forma clara para se ajudar a si própria e outros pais. Ela é fundadora da Amplos, é a Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual. E a primeira vez que falámos, que já foi há algum tempo, a Margarida estava muito nervosa. Acho que era a primeira vez que falava assim, de uma forma mais exposta sobre esta matéria. Margarida, porquê que fundou a sua associação? Olha, eu fundei esta associação porque eu própria senti necessidade de conhecer outros pais que estavam na mesma situação para fazer um percurso de compreender, de me informar. E quando tentei conhecer outros pais, percebi que era difícil, porque os amigos homossexuais da minha filha, muitos não tinham dito aos pais, outros achavam que os pais não estariam muito interessados em... Não estavam disponíveis a conversar, o que eu achei também um pouco estranho, e comecei a perceber a dimensão da situação que eu desconhecia. Eu também passei por um período em que fiquei um pouco desconcertada, preocupada. Margarida tem uma filha que é homossexual? Tenho uma filha. Tenho duas filhas. Uma é heterossexual, a outra é homossexual. E foi aí que eu percebi que era necessário fazer alguma coisa. Entretanto, também sabia que as outras organizações LGBT estavam a fazer muito por esta causa e que, de facto, nós podíamos também ajudar, juntando-nos também ao movimento. Claro. Olha, Margarida, mas vamos a essa dimensão do privado, daquilo que é a família, o espaço da família, quando, eu julgo, tanto quanto me lembro do caso da sua filha, ela já era crescida, não é? Quando quis ter essa conversa convosco, não foi? Tinha 16 anos. 16, pensei que era mais, pensei que já era 20 e tal. Não, ela tem agora 20 e tal. Quando esta conversa acontece, Margarida, como é que se reage? Olha, eu acho que uma das coisas é que os pais têm a sensação que sabem tudo sobre os seus filhos, não é? Porque os criaram, porque têm uma intimidade muito grande, não é? Desde que são bebés, e portanto há uma sensação de estranha de como é que eu não sabia, e quanto mais tarde então pior, porque como é que se passou alguma coisa com uma pessoa que é tão importante para mim, que é tão próxima de mim e eu não soube. Portanto, há aqui assim uma sensação de desconcertante, eu acho que é desconcertante. Mas se os pais tiverem por trás também um percurso de vida em que para eles isto foi considerado ao longo do seu crescimento algo negativo, não é? Porque a homossexualidade é uma identidade imposta, não é? Não se fala de heterossexualidade. De certa forma, falar em homossexualidade já é uma identidade imposta que nós ouvimos falar desde a infância, da pior forma, infelizmente. E, portanto, de repente, o meu filho é aquilo, não foi o meu caso, e acho que, felizmente, também há muitos pais que reagem bem, mas para muitos pais isto significa ele é aquilo que para mim foi sempre uma coisa negativa, e até há pais que foram agressivos e... Claro, aliás, neste testemunho deste jovem que estava ali, que dizia que o pai o tinha insultado e que de alguma forma... São situações que acontecem. São situações, mas diga-me uma coisa, Margarida, no seu caso pessoal, hoje percebe-se que já tem uma reflexão feita sobre isso, que, enfim, a vida continua, como é óbvio que continua, porque o filho é filho e é o amor da nossa vida, é a expressão máxima, acho eu, de capacidade de não é só isso, é porque isto é tudo um enorme absurdo, porque são pessoas, não é? E estamos a falar de direitos humanos. Mas eu queria saber se reagiu assim logo na altura ou ainda teve de ter tempo para mastigar a informação. No fundo é isso, não é? É processar, olhar e ajustarmos, não é? Pois, informar-nos, conhecer. Ficou um bocadinho baralhada ou não? Fiquei um bocadinho baralhada. Quanto tempo? Há algum tempo, porque percebi que também que a minha filha andava um pouco tristonha e à procura também de perceber a si própria. Portanto, há uma empatia mãe-filho em relação a este período difícil do seu crescimento e, portanto, eu também acompanhei isso, tentei perceber o que é que se passava dentro dela, tudo isso. Ela queixou-se uma vez de ter sido discriminada, ter tido problemas por causa disso ou não?
Os jovens queixam-se bastante de serem discriminados. E uma coisa que eu acho que é importante é falar da experiência de serem discriminados pelos pais. Isso é muito importante. Justamente. Isso é muito importante, porque os pais podem ter uma atitude muito negativa em relação à situação, mas acho que é muito importante transmitirem que amam os filhos, apesar de tudo, que querem a sua felicidade, apesar de tudo. E que é muito importante que os pais não se fechem no silêncio, que deixem os filhos explicarem, que deixem que os ouçam, que deem a oportunidade aos filhos de explicar o que é que vai dentro deles, porque muitas vezes os pais estão pura e simplesmente desinformados. Claro. A Clarice é mãe de 2 rapazes. E 2 rapazes que a obrigaram a desafios novos, não é? E que desafios. Desafios. Ora, o Rafael tem um problema cognitivo, não é? É um menino com deficiência mental, sim. E, à conta disso, a Clarice foi para a luta e fez uma associação também. Claro, o Rafael já tem 25 anos, eu era professora, quando percebi que o Rafael, mais por volta de 5 anos, tinha um problema de desenvolvimento, que era mais notório na área da linguagem, eu achei que devia ir à procura de mais conhecimento e fiz a especialização em educação especial. Depois aí percebi, quando vi trabalhar para as equipas de educação especial, os problemas que a maior parte das famílias tinham. Muitas portas que não se abriam, tantas respostas que eles precisavam e que não lhes eram dadas, e já que eu tinha esse conhecimento, por que não ir a formar uma associação? Criança diferente. É assim Criança diferente na Maia. E ainda bem que estamos na Maia, porque é uma linda terra que temos uma Câmara que muito apoia este tipo de instituições, que eu quero, aproveito para elogiar e agradecer. Muito bem. Agora, deixe-me elogiar lá sim, porque fez isso tudo, portanto, mobilizou-se em relação a este filho, 4 anos depois veio outro. Não foram 4 anos? Não, quando veio o Romeu, ainda não sabia, portanto, que ainda não estava bem por dentro dos problemas do Rafael, porque só se foram manifestando à medida, ao longo do tempo, com 3, 4 aninhos, é que vimos que havia problemas. Mas o Romeu também tinha qualquer coisa para lhe dizer mais tarde? Mais tarde, portanto, e o Rafael também 2 lindos meninos, completamente diferentes, mas o Romeu, eu costumo dizer que tenho as pontas. Tenho o Rafael com deficiência mental e o outro menino que, de alguma forma, se eu mandasse avaliar, era um menino sobredotado. Não é? Porque ele é um excelente aluno, não é? É excelente aluno, entrou para a universidade com 19,55 de média, portanto já está a ver. Senhora, isso é uma coisa para lhe bater. Quase que merecia. Um aplauso, que isso é uma coisa maravilhosa. Fantástico. Acabou, está a acabar. Só tem 21 anos, está a acabar já o mestrado de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. Valha-me Deus. E já conseguiu entrar para os Estados Unidos com uma bolsa de doutoramento, que é fantástico, no percurso que ele fez. Pronto, olha o que é que eu lhe posso dizer. Então, este menino, um dia está sentado lá em casa, não é? Quando, aos 15 anos, ele nos diz, a mim e ao pai, que estávamos instalados na nossa sala a descansar ao fim de jantar, que queria conversar connosco, e nos diz num tom naturalíssimo: mãe, eu não me sinto atraído por raparigas. Claro, eu na altura fiquei assim, pensei, a nível do desenvolvimento, ele, se calhar, ainda ninguém diria que ele tinha 15 anos, foi sempre assim um bocadinho mais franzino, a nível do corpo. E eu disse, meu, se calhar também não te preocupes, se calhar as meninas ainda não vêm tanto ao teu encontro e tu pensas que há aí qualquer coisa. Eu quis perceber, efetivamente, se era uma coisa definitiva, e eu pensava naquele momento que não. Mas ele foi perentório e deixou-me bem claro que não. Que já com 8, 9 aninhos, ele muitas vezes chorava na sua cama à noite quando se deitava, a lutar um pouco contra aquilo que sentia, porque ele próprio sentia. Portanto, eu quero dizer às pessoas que não é nenhuma escolha, ninguém escolhe o caminho mais difícil, o caminho do sofrimento, não vão por aí, não digam, eles é que sabem, eles escolheram, agora que não se queixem, não é verdade. Faz parte da essência da pessoa, é a tendência. Era a mesma coisa que a mim dissessem que eu podia gostar de mulheres, ou que eu, se fizesse um esforço, iria gostar de mulheres. Eu não conseguia. E, portanto, faz parte da sua personalidade, da sua integridade. Olha, certo? Como mãe, quando mãe e pai sentados no sofá, ouvem essa declaração, e a Clarice ainda por cima conta com uma veemência muito própria, que percebeu que era um desabafo sentido, que era uma coisa que ele já tinha refletido, que era seguro.
E o que é que se faz a seguir? E porque eu sempre soube, ele foi sempre muito cedo, com 6 aninhos, ele já era muito maduro e, portanto, tudo o que ele me pudesse dizer, eu sentia com segurança isso que ele me estava a dizer. Naquela altura eu sentia um choque brutal, brutal. Por mais que nós pensamos que somos pessoas abertas, de mentalidade aberta, muito modernas, muito informados, ninguém está preparado como pai, como mãe, para receber uma notícia destas, porque nós fomos formatados numa sociedade muito tradicional, porque um casal é um homem e uma mulher, porque sempre ouvimos dizer isso, não é? Tudo o que fosse diferente era uma aberração. E, portanto, nós tivemos, eu, entretanto, continuei a conversar com ele para perceber bem exatamente aquilo que eu pretendia e quando me dei um beijo, agradeci-lhe o facto de ter confiado uma coisa, um segredo que tantos guardam até muito tarde, esse segredo dos seus pais, por ter confiado em nós. Fechou a porta? Agradeci-lhe por me ter confiado, fechei a porta, subi para o meu quarto, encaro com o meu marido e eu lavo-me em lágrimas. Chorou. Chorei, eu soluçava, porque eu dizia, oh Zé, mas porquê é que tinha que ser a nós? Nós já tínhamos um filho com deficiência, nós já fizemos um trajeto tão difícil, e agora, o que é que nós vamos ter agora, outro trajeto à nossa frente? E chorei, soluçava, com medo que ele me ouvisse, mas chorei. E é importante chorar. Claro. E o seu marido? Pois para os homens é um bocadinho... O meu marido chorou com certeza interiormente. Mas não chorou? Não, naquele momento não vi. Se chorou foi às minhas escondidas, mas eu penso que ele sangrava por dentro, mais do que eu ainda. Nós temos esta idealização dos filhos. Exatamente. Quando os filhos não dizem alguma coisa, quando estamos à espera, ficamos um bocadinho... Mas por outro lado, também não quero dizer felizes, mas estávamos-lhe muito gratos por ele ter confiado, porque fez-nos sentir bem enquanto pais, porque a relação fez-nos sentir que efetivamente nós tínhamos uma relação de muita cumplicidade, pais-filhos. Que ele se sentia confortável, tinha espaço para falar convosco. A partir desse dia, tivemos que ter uns dias de digerir o assunto. Chorei mais vezes, com certeza, e quando às vezes estávamos a jantar e eu via do outro lado, à minha frente, eu olhava para ele, quando ele não estava a olhar para mim, é claro, é importante nós passarmos esta mensagem, que não é fácil os pais digerirem logo esta mensagem, esta informação, e é legítimo que os pais chorem, que os pais sofram, que tenham o seu tempo de travessia no deserto, tal qual eles tiveram, porque eles também fazem essa luta toda contra eles, não é? E portanto isso é legítimo, mesmo os pais não têm que se sentir mal, porque naquele momento possam estar a sofrer, ou culpados, ou porque estão a chorar e não deviam, porque ele é filho deles. Precisamos desse tempo. E depois, passado uns tempinhos, começámos a ver, mas onde é que está o problema? Afinal, há aqui algum problema? Olha, ter um filho com deficiência, sim, é efetivamente um problema, porque ele vai precisar sempre da nossa ajuda, especialmente se é uma deficiência que precisa muito da ajuda dos pais. Agora, ele não tem um problema, o outro não tem um problema. É um rapaz que toda a gente desejava ter como filho. Eu costumo dizer que nem o dou nem o empresto. Tem todas as qualidades que qualquer pai gostava de ter num filho, que ele não se estrague, continua assim. Agora, só porque ele tem uma característica diferente da nossa, uma coisa que é tão íntima dele, da privacidade dele, eu vou-me focar aí. Oh, pais, qual é a câmara que me está a ver? Vai ser embora. Qual é? É esta aqui. Oh, pais, os nossos filhos, se forem filhos amorosos, têm que se preocupar com outras coisas se eles não forem boas pessoas ou tenham outro tipo de defeitos. Se forem cábulas, têm que os obrigar a estudar, se isso não sim forem tem um problema. Se não forem honestos, se roubarem, outras coisas assim feias. Aí sim tem um problema que vocês têm que solucionar. Agora, o facto de ser homossexual, sabem onde é que está o problema? Não é neles, é em nós, é na nossa cabeça, é na cabeça da maior parte das pessoas que nos rodeia. E é aí que os pais se preocupam, mesmo aqueles que aceitam. É o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão gozar com ele, o que é que ele vai sofrer. E era isso que nós sentíamos depois enquanto pais. Nós gostamos muito dele, amamos-lo profundamente, não queremos vê-lo sofrer, e era isso só depois que nos preocupava, não a nossa aceitação. E a partir daí, acho que foi bom conhecer, entretanto, a Amplos. Dou os parabéns à Margarida e ao marido que teve esta ideia fantástica de formarem um movimento que temos ajudado outros pais e outros filhos que ainda estão naquela fase de sofrimento. Esse seu testemunho hoje aqui, eu mereço um aplauso. Gostei, a ver? É de um calor e de um amor que não tem tamanho. Deixa-me acrescentar. A Clarice quer acrescentar.